Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura e bacharelado em Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Análise Instrumental. A videoaula de hoje, nós finalizaremos o módulo 1, falando um pouquinho mais sobre a introdução à eletroquímica. Na verdade, hoje nós começaremos a falar sobre os cálculos de potenciais de células eletroquímicas. Isso porque nós podemos utilizar os potenciais de eletrodo e a equação de Nernst para calcular o potencial obtido a partir de uma célula galvânica ou o potencial necessário para operar uma célula eletrolítica. Os potenciais calculados, algumas vezes denominados de potenciais termodinâmicos, são teóricos, na medida em que se referem a células nas quais não há nenhuma corrente. Como veremos mais adiante, fatores adicionais devem ser considerados se uma corrente estiver envolvida. Como vimos anteriormente nas videoaulas passadas, o potencial termodinâmico de uma célula eletroquímica, representado aqui por Excel, é a diferença entre o potencial de eletrodo do eletrodo da direita e o potencial de eletrodo do eletrodo da esquerda. A equação 4 ela é válida quando o potencial de junção líquida está ausente ou é mínimo. Em todo esse curso, nós vamos supor que esses potenciais de junção líquida são desprezíveis, para facilitar o nosso cálculo. Para exemplificar, então, esses cálculos de potencial, nós temos aqui o exemplo 1, que fala o seguinte: calcule o potencial termodinâmico da seguinte célula e a variação da energia livre associada à reação desta célula. Qual célula? A célula formada por, à esquerda, o eletrodo de cobre em solução de cobre 0,02 mol por litro, fonte salina, célula da direita, uma solução de Ag+, 0,02 mol por litro em um eletrodo de prata. Ou seja, nós temos um sistema semelhante a esse aqui. Por essa representação da célula, nós podemos chegar a essa imagem para a nossa célula eletroquímica. Temos, então, duas semi-reações que devem ser escritas na forma de redução, porque a partir das semi-reações na forma de redução, nós temos os potenciais padrões que são tabelados. Portanto, temos o Ag+, passando para Ag0, isso às custas de um elétron, ele ganha um elétron para ser reduzido para Ag0, e o potencial padrão é igual a mais 0,799 volts, e temos o cobre 2+, passando para cobre 0, cujo potencial padrão é de mais 0,337 volts. Lembre-se, esses valores são valores tabelados, e as semi-reações são sempre escritas na forma de redução. 2. Os potenciais de eletrodos podem, então, ser obtidos a partir dos potenciais padrões e das semi-reações. Vide equação de Nernst ou equação 5. Nós temos, então, para a semicélula da direita, o potencial da semicélula Ag+, Ag0 é igual ao potencial padrão, valor tabelado, 0,0592 sobre 1, que é o número de elétrons transferidos, log da concentração do produto sobre a concentração do reagente. Aqui é unitário porque o produto é Ag0, é um sólido, tá bom, gente? Ou seja, o potencial dessa semicélula é de 0,6984 volts, diferente do potencial padrão. Lembre-se, o potencial padrão de uma célula é em condições padrões. O mesmo pode ser feito com a semicélula da esquerda, onde eu tenho a redução do cobre para cobre 0, sempre escrita na forma de redução, viu, gente? O potencial padrão de redução é 0,337 menos 0,0592 dividido por N, o N aqui é 2, tá bom? Log de 1 sobre a concentração de cobre 2+, aqui novamente a concentração é unitária porque eu tenho um sólido. E o valor do potencial dessa semicélula da esquerda é de 0,2867 volts. Na etapa 3, nós temos que, a partir do diagrama da célula, vocês veem aqui no enunciado, nós vemos que o eletrodo de prata é o eletrodo da direita
e o eletrodo de cobre é o eletrodo da esquerda. Logo, nós podemos resolver a equação 4 e calcular o potencial da célula como sendo igual ao potencial do eletrodo da direita menos o potencial do eletrodo da esquerda. E assim, substituindo pelos valores que obtivemos no slide anterior, chegar ao valor do potencial da minha célula, que é de mais 0,412 volts. No entanto, ele quer também que a gente calcule a variação da energia livre para essa célula. E para isso, a gente vai precisar da equação 2, que foi vista na videoaula anterior, que diz que a variação da energia livre é igual a menos NFE. Ou seja, N é o número de elétrons envolvidos é igual a 2, quando eu tenho a reação global balanceada. A constante de Faraday é 96.485 coulombs e o potencial da célula, nós acabamos de calcular no slide anterior, é 0,412 volts. Resolvendo, então, essa continha, nós temos que a variação da energia livre é de menos 79.503 joules. Se quisermos expressar esse resultado em calorias, basta a gente usar um fator de conversão, no qual uma caloria equivale a 4,184 joules, cancela joule com joule, e a gente obtém o resultado da energia livre em calorias, ou seja, menos 19,002 vezes 10 a terceira calorias. Quando os sistemas redox estão no equilíbrio, os potenciais de eletrodo de todos os pares redox que estão presentes no sistema são idênticos, afinal, o sistema está no equilíbrio. Portanto, no equilíbrio, nós podemos escrever a equação que define o potencial da célula como sendo igual a zero. Desta forma, o potencial do eletrodo da direita é igual ao potencial da semi-reação do eletrodo da esquerda. Ou seja, a partir da equação de Nernst, nós temos que o potencial padrão da semi-reação da direita, menos 0,0592 sobre N log da concentração das espécies reduzidas da direita, dividido pela concentração das espécies oxidadas da direita, é igual ao potencial padrão da semi-reação da esquerda, menos 0,0592 sobre N log da concentração das espécies reduzidas da esquerda, dividido pela concentração das espécies oxidadas da semi-reação da esquerda, ou da semicélula da esquerda. Reorganizando essa equação, nós temos que o potencial padrão da direita menos o potencial padrão da esquerda é igual a 0,0592 sobre N log da concentração das espécies reduzidas da direita sobre a concentração das espécies oxidadas da direita, menos 0,0592 sobre N log da concentração das espécies reduzidas da esquerda, dividido pela concentração das espécies oxidadas da esquerda. Eu posso colocar também esse termo, que é comum aqui, 0,0592 sobre N, em evidência. E assim nós temos que 0,0592 vai ser igual ao log da concentração das espécies reduzidas da direita vezes as concentrações das espécies oxidadas da esquerda, dividido pela concentração das espécies oxidadas da direita vezes concentração das espécies reduzidas da esquerda. Perceba que aqui a gente está usando uma regra de logaritmos. A gente tem que log de A menos log de B é igual a log de A sobre B, por isso que eu inverti denominador com numerador. Nós também podemos multiplicar em x aqui, e aí nós temos que n vezes o potencial padrão da direita menos o potencial padrão da esquerda, dividido por 0,0592, equivale a n vezes o potencial padrão da célula, já que da direita menos da esquerda é o potencial padrão da célula, dividido por 0,0592, e isso equivale ao log da constante de equilíbrio, já que as concentrações das espécies oxidadas pelas reduzidas, o produto dessas concentrações, é a minha constante de equilíbrio. Também podemos obter a equação 6 a partir da variação da energia livre da reação, via equação 3, que nós vimos na última videoaula, que diz o seguinte: a variação da energia livre padrão é igual a menos NFE padrão da célula, que é igual a menos RT log neperiano da constante de equilíbrio. Se reorganizarmos essa expressão em termos do log neperiano da constante de equilíbrio, nós temos que ele equivale a NFE padrão da célula dividido por RT. Porém, a gente pode reescrever essa expressão em termos não de logaritmo neperiano, mas em termos de logaritmo na base 10. Basta multiplicar por 2,303 vezes log na base 10, substituir também o valor da constante de Faraday e da constante universal dos gases,
e trabalhar com uma temperatura absoluta de 298,15 kelvins, que equivale a 25 graus Celsius. Fazendo todas essas substituições, nós chegamos então a essa expressão aqui que diz que o log na base 10 da constante de equilíbrio é igual a NE padrão da célula dividido por 0,0592. É a nossa equação 6 e a partir dela eu consigo obter a constante de equilíbrio via potencial padrão da minha célula. Para exemplificar essa equação, nós temos aqui o exemplo 2, que fala o seguinte: calcule a constante de equilíbrio para a reação cobre 0 mais 2Ag+, formando cobre 2 mais 2Ag0. Para resolver, então, a gente vai partir das duas semi-reações, sempre escritas na forma de redução, e temos os valores tabelados aí dos seus potenciais padrão de redução. Na etapa 2, nós vamos substituir esses valores na equação 6 e, a partir dela, obter diretamente o valor da minha constante de equilíbrio. O potencial padrão da minha célula, como vocês bem sabem, vai ser a diferença entre o potencial padrão da célula da esquerda menos o da direita. E o número de LS envolvidos aqui é igual a 2. Logo, log da constante de equilíbrio é igual a 15,61. Ou seja, a constante de equilíbrio é igual ao antilogaritmo de 15,61, ou seja, 10 elevado a 15,61, que equivale a 4,1 vezes 10 aqui. Detalhe, para realizar arredondamentos de um antilogaritmo, de um número, nós devemos manter tantos dígitos quanto existirem nas casas decimais do número original. Nós mantivemos 2 dígitos porque as casas decimais do número original são de 2 dígitos, tá bom? Uma regrinha de arredondamento para antilogaritmos. Para fechar, então, essa aula, nós vamos adentrar a parte final desse módulo, que versa sobre a construção de curvas de titulação redox. Como a maioria dos indicadores redox responde à variação de potencial de eletrodo, geralmente o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, ou o eixo Y, das curvas de titulação redox, é o meu potencial do eletrodo, em vez da função logarítmica P, que comumente utilizamos nas curvas de titulação de formação de complexos e de neutralização. Acontece que, como vimos anteriormente, existe uma relação logarítmica entre o potencial de eletrodo e a concentração do analito ou do titulante, já que a partir da equação de Nernst, ela depende aqui de um log, tá bom? Então, o potencial tem uma relação logarítmica. Logo, o perfil sigmoidal é mantido também nas curvas de titulação redox, visto que esse potencial, de certa forma, é uma função logarítmica. Considere a titulação redox de ferro 2 como uma solução padrão de sério 4. Sério 4 é um dos oxidantes mais poderosos que existe dentro da química analítica, por isso dá origem a um ramo da volumetria de oxirredução chamado serimetria. Essa reação de titulação redox é amplamente utilizada para a determinação de ferro em várias amostras. Temos então que o ferro 2 é oxidado a ferro 3 a partir da reação com sério 4, que é reduzido para sério 3, uma reação de oxirredução, onde eu tenho o sério 4 como agente oxidante. Ele promove a oxidação do ferro 2 a partir da sua redução. Essa reação é rápida e irreversível. Assim, o sistema está em equilíbrio durante todo o curso da reação. Nós podemos garantir, então, que em todo o curso da reação o sistema está em equilíbrio, porque essa reação com esse poderoso agente oxidante é rápida e reversível. No equilíbrio, as razões entre as concentrações das formas oxidadas e reduzidas das duas espécies são tais que sua atração por elétrons são idênticas. Consequentemente, os potenciais de eletrodo para as duas semi-reações também são idênticas no equilíbrio, por isso que o potencial da célula é igual a 0. Ou seja, o potencial da semi-reação sério 4, sério 3 equivale ao potencial da semi-reação ferro 3, ferro 2, que equivale ao potencial do meu sistema no equilíbrio. Se um indicador redox tivesse sido adicionado a essa solução,
A razão entre as concentrações de suas formas oxidadas e reduzidas precisam ser ajustadas, porque ele vai interferir nessa razão. Portanto, o potencial de eletrodo para o indicador, representado aqui por EIN, também é igual ao potencial do sistema. Ou seja, o potencial do eletrodo indicador é igual ao potencial do par sério 4, sério 3, que equivale ao potencial do par sério 3, ferro 3, ferro 2, perdão, que equivale ao potencial do meu sistema. Observe que as razões entre as concentrações das formas oxidadas e reduzidas variam continuamente durante a titulação, bem como o potencial do meu sistema. Os pontos finais, eles podem ser determinados a partir de variações bruscas do meu potencial do sistema que ocorrem próximo do ponto de equivalência, chamado ponto de inflexão. Como os potenciais de eletrodo para duas semi-reações são sempre idênticos durante o curso da reação, os dados para a curva de titulação, eles podem ser obtidos pela aplicação da equação de Nernst, a equação 6, tanto para a semi-reação do sério 4, quanto para a semi-reação que envolve o ferro 3. O emprego de uma ou outra semi-reação, ou com sério ou com ferro, será mais conveniente dependendo do estágio da minha titulação. Então, vocês vão perceber que, dependendo do estágio, vou usar um par redox em detrimento do outro. Por exemplo, antes do ponto de equivalência, as concentrações analíticas de ferro 2, ferro 3 e sério 3 estão prontamente disponíveis a partir de dados volumétricos e da estequiometria da minha reação. Enquanto há uma baixa concentração de sério 4, porque eu tenho, nesse momento aqui, uma quantidade ínfima de sério 4 sendo adicionada, porque eu estou antes do ponto de equivalência. Então, de certa forma, ele é totalmente consumido. Há uma baixíssima concentração dele, que só pode ser determinada a partir de cálculos envolvendo a constante de equilíbrio. Nessa região, ou seja, antes do ponto de equivalência, a equação de Nernst para o ferro, que é o meu analito, torna-se mais conveniente de ser utilizada. Após o ponto de equivalência, aí nós podemos avaliar com facilidade as concentrações de sério 3, sério 4 e ferro 3, perdão. O ferro 2 ele foi todo consumido pelo sério 4. E para calcular essa concentração de ferro 2, eu só vou conseguir a partir de cálculos envolvendo a constante de equilíbrio. Nessa região, após o ponto de equivalência, a equação de Nernst para o par sério, que é o meu titulante, torna-se, então, mais conveniente de ser utilizado. Por fim, no ponto de equivalência, podemos avaliar as concentrações de ferro 3 e sério 3, a partir da estequiometria. Mas as concentrações de ferro 2 e de sério 4 serão necessariamente muito baixas, porque ambos foram totalmente consumidos na reação. Felizmente, os potenciais no ponto de equivalência podem ser facilmente obtidos sabendo-se que as duas espécies reagentes e os dois produtos têm razões de concentrações conhecidas nesse ponto, ou seja, o potencial no ponto de equilíbrio, no ponto de equivalência, perdão, é igual ao potencial padrão do par sério 4, sério 3, menos 0,0592 sobre 1, que é o número de elétrons transferidos, log da concentração de sério 3 sobre a concentração de sério 4. E para o par ferro 3, ferro 2, eu tenho uma equação semelhante. Como elas são equivalentes, nós podemos somá-las no ponto de equivalência, lembrando que log de A mais log de B é igual a log de A vezes B. E ao fazer essa soma, eu tenho que duas vezes o potencial de equilíbrio das duas semi-reações é igual ao potencial padrão do par sério ferro 3, ferro 2, mais o potencial padrão do par sério 4, sério 3, menos, agora sim, vamos aplicar a regra de logaritmos, 0,0592 sobre 1, log da concentração de sério 3 vezes a concentração de ferro 2, dividido pela concentração de sério 4 vezes a concentração de ferro 3. A definição do ponto de equivalência requer que a concentração de ferro 3 é equivalente à concentração de sério 3 e a concentração de ferro 2 é equivalente à concentração de sério 4. Por definição, isso é o meu ponto de equivalência.
Logo, a equação demonstrada no slide anterior, que é essa daqui, pode ser simplificada, cancelando a concentração de sério 3 com a concentração de ferro 3, já que são equivalentes, e a concentração de sério 4 com a concentração de ferro 2, já que eles são equivalentes. Se eu cancelo todos esses termos, eu tenho log de 1, que é igual a 0, e aí eu posso simplificar essa equação como sendo apenas 2 vezes o potencial de equilíbrio, no ponto de equivalência, perdão, igual ao potencial padrão do par ferro 3, ferro 2, mais o potencial padrão do par sério 4, sério 3. Posso ainda reescrever essa equação em função do potencial no ponto de equivalência, como sendo o potencial padrão do par ferro 3, ferro 2, mais o potencial padrão do par sério 4, sério 3, dividido por 2. Para que a gente consiga fixar essas informações, eu trouxe aqui um exemplo, onde nós vamos considerar a titulação de 50 ml de ferro 2, mais 0,05 mol por litro, com sério 4, 0,1 mol por litro, em meio de ácido sulfúrico 1 mol por litro, constante durante toda a titulação. Nós temos, então, as duas semi-reações no sentido da redução, né? O sério 4 sendo reduzido a sério 3, com o potencial formal. Perceba que eu estou trabalhando com potencial formal para eu evitar erros, já que eu estou trabalhando num meio específico de ácido sulfúrico 1 mol por litro. Então, tem um potencial padrão aqui, numa situação específica, que a gente denomina de potencial formal, igual a mais 1,44 volts. E para a semi-reação de redução do ferro 3 para o ferro 2, eu tenho um potencial formal de mais 0,68 volts. Lembrando que esses valores são valores tabelados. Antes do início da titulação, ou seja, quando nenhum titulante foi adicionado, o volume de sério 4 adicionado é igual a 0, a solução não contém espécies de sério antes de adicionarmos o titulante. Provavelmente, existe uma quantidade pequena, porém desconhecida de ferro 3, mas presente em virtude do ferro 2 da amostra ter sido oxidado para ferro 3 devido à ação do ar atmosférico. No entanto, essa quantidade é muito pequena e desconhecida. Em todo caso, não temos informações suficientes para calcular um potencial inicial com um volume de sério 4 igual a 0. Esse ponto, então, não será definido na minha curva de titulação. Partimos, então, para os pontos antes do ponto de equivalência, mas com a adição de algum volume de titulante. E aí escolhemos um volume de titulante igual a 5,00 ml. Quando o oxidante é adicionado, sério 3 e ferro 3 são formados. Ferro 2 é consumido, ferro 3 e sério 3 são formados. E a solução contém concentrações apreciáveis e facilmente calculáveis dos 3 participantes. Sério 3, ferro 2 e ferro 3. Por outro lado, a concentração do quarto participante, que é o sério 4, é infinitamente pequena. Portanto, é mais conveniente empregar as concentrações das duas espécies de ferro para calcular o potencial de eletrodo do sistema. A concentração de ferro 3 no equilíbrio, após a adição de 5 ml de sério 4, é igual à concentração molar analítica menos a concentração molar de equilíbrio do sério 4. Ou seja, a concentração de equilíbrio do ferro 3 vai ser a concentração molar analítica, ou seja, eu vou pegar um valor equivalente ao número de mols de ferro 2 inicialmente presente, dividido pelo volume total, e aí eu tenho a concentração molar analítica de ferro 3, menos a concentração de sério 4. Podemos cancelar os volumes aqui e obtemos que essa concentração de equilíbrio de ferro 3 é igual a 0,5 dividido por 55 mol por litro, menos a concentração de sério 4+. Similarmente, a concentração de ferro 2 é dada pela concentração molar analítica mais a concentração molar de equilíbrio do sério 4. Para obter essa concentração molar analítica de ferro 2, eu parto, então, do número de mols de ferro 2 inicialmente presente, menos do número de mols de sério que foi adicionado, um pelo outro me dá
a concentração remanescente de ferro 2 no meu sistema, concentração molar, dividido pelo meu volume total, ou seja, o volume inicial mais os 5 ml que foram adicionados no meu titulante. E soma a isso a concentração de série 4. Obtemos, então, que essa concentração de equilíbrio de ferro 2 vai ser 2 dividido por 55 mol por litro, mais a concentração de série 4. Geralmente, as reações redox utilizadas na titulometria são suficientemente completas para que a concentração no equilíbrio de uma espécie, neste caso, o série 4, seja minúscula em relação às outras espécies presentes na minha solução. Assim, as equações 1 e 2, que nós acabamos de apresentar, podem ser simplificadas para concentração de ferro 3 é igual a 0,5 sobre 55 mol por litro, ou seja, eliminei o termo concentração de série 4, e a concentração de ferro 2 é igual a 2 dividido por 55 mol por litro. Eliminei novamente a concentração de série 4, porque ela é desprezível quando eu tenho reações suficientemente completas. Lembre-se, o série 4 que aparece aqui nesse sistema antes do ponto de equivalência, ele se deve ao equilíbrio série 3, série 4. No entanto, partindo do princípio que a reação é completa, essa concentração de série 4 no equilíbrio é infinitamente pequena. A substituição da concentração de ferro 2 e de ferro 3 na equação de Nernst gera, então, a seguinte expressão. Nós temos então a equação de Nernst, o potencial do sistema vai ser igual ao potencial padrão da semi-reação ferro 3, ferro 2, que é 0,68, menos 0,0592 dividido por 1, que é o número de elétrons envolvidos, log da concentração das espécies reduzidas pelas espécies oxidadas, que são os valores que nós acabamos de apresentar. Perceba que eu posso cancelar volume com volume, e eu tenho que o potencial do sistema é de mais 0,64 volts. Outro detalhe é que os volumes no numerador e no denominador se cancelam, indicando que o potencial do sistema independe da minha diluição. Essa independência, ela persiste até que a solução se torne tão diluída, a ponto das duas considerações feitas, que foi considerar que a concentração de série 4+ é desprezível, se tornam inválidas. Vai chegar um ponto que o sistema está tão diluído que aí eu não vou mais poder desprezar a concentração de série 4+, por mais que ela seja muito pequena. Vale lembrar que o integro da equação de Nernst para o sistema série 4, série 3, deveria gerar o mesmo valor para o potencial do sistema. Mas, para tanto, seria necessário calcular a concentração de série 4 por meio da constante de equilíbrio para a reação, o que não é tão simples. Os potenciais adicionais necessários para definir a curva de titulação até próximo do ponto de equivalência, eles podem ser obtidos de maneira similar. Com isso, nós temos que antes do ponto de equivalência, nós obtivemos inicialmente, para um volume de 5 ml, um potencial do sistema de 0,64 volts, esse ponto aqui. Eu posso também calcular para 15 ml, e aí eu vou obter um potencial do sistema de 0,69 volts. Para 20 ml, eu vou obter um potencial do sistema de 0,72 volts. Para 24 ml, de 0,76 volts. Para 24,9 ml, de 0,82 volts. Quanto mais pontos nós temos, mais definida é a nossa curva de titulação. No ponto de equivalência, nós temos um volume de titulante igual a 25 ml. Nós, então, realizamos uma substituição direta dos potenciais formais na equação 7, que nós apresentamos anteriormente, para gerar, então, o potencial no meu ponto de equivalência. Sabemos que os potenciais formais, então, são valores tabelados, e eu tenho, então, que o meu potencial de equilíbrio é igual a 1,06 volts no ponto de equivalência. Então, em 25 ml, eu tenho um potencial de 1,06 volts. Por fim, após o ponto de equivalência, e aí eu vou partir de um volume de série 4 igual a 25,10 ml, nós temos que as concentrações molares de série 4, série 3 e ferro 3
são facilmente calculadas neste ponto. Mas a de ferro 2, não, porque ele foi totalmente consumido. O ferro 2 que está presente no meu sistema deriva apenas da relação de equilíbrio entre o sistema ferro 3 e ferro 2. E, portanto, é um valor muito pequeno. Logo, os cálculos do potencial do sistema são mais convenientes de serem realizados a partir da semi-reação do sério após o ponto de equivalência. Ou seja, concentração de sério 3+ é dada como sendo a concentração molar de sério inicialmente presente, menos da concentração de ferro 2+, sendo que essa concentração de ferro 2+ é desprezível, que equivale a 2,5 sobre 75,10 mol por litro. E a concentração de sério 4+, vai ser equivalente ao número de mols de sério adicionado, menos o número de mols de ferro presentes inicialmente, dividido pelo volume total, mais a concentração de ferro 2+. Lembrando que essa concentração de ferro 2+ é desprezível. Com isso, nós obtemos o valor de 0,010 sobre 75,10 mol por litro. A substituição das concentrações de sério 3+ e sério 4+ na equação de Nernst gera, então, a seguinte equação. O potencial do sistema é igual a mais 1,44, que é o potencial padrão para essa semi-reação sério 4, sério 3, menos 0,0592 sobre 1, log da concentração das espécies reduzidas pelas espécies oxidadas. A gente acabou de obter esse valor. Novamente, posso cancelar volume com volume, obtenho um valor de mais 1,30 volts. Novamente, os volumes no numerador e no denominador se cancelam, indicando que o potencial é independente da diluição e, consequentemente, da concentração, exceto para soluções muito diluídas. Podemos, então, obter os pontos que faltam aqui na minha curva de titulação. Em 25 ml, nós temos um potencial de sistema de 1,30 volts. Em 26 ml, nós temos um potencial de sistema de 1,36 volts. E em 30 ml, nós temos um potencial do sistema de 1,40 volts. Percebam que o perfil sigmoidal é característico, uma vez que esse potencial do sistema depende aí de uma função logarítmica. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Na próxima videoaula, nós vamos iniciar um capítulo novo, um módulo novo, falando de potenciometria, mais especificamente dos seus princípios gerais. Vamos falar um pouquinho sobre eletrodos de referência. Já falamos sobre o eletrodo padrão de hidrogênio, mas vamos falar sobre outros sistemas de referência. Vamos falar também um pouquinho mais sobre potencial de junção líquida e eletrodos indicadores metálicos. Deixo também para vocês aqui mais uma atividade assíncrona, número 2, que deve ser postada impreterivelmente até às 23h55 do dia 11 de fevereiro. Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!